Bom, queria entrar nesse momento resenha aqui para a gente falar sobre essa passagem de vocês, né, como tesoureiros, numa época diferente de mercado. Acho que, pelo menos pelas histórias que a gente tanto escuta, que a gente gasta pedaço relevante da vida falando com vocês, gestores, né? Aquela época era uma época de apetite a risco maior, você tinha os mandatos mais voltados para isso, os bancos tinham, né, apetite a tomar posições direcionais no mercado, né, tomar risco. Hoje em dia, esse perfil parece que mudou, não tem tanto apetite quanto tinha no passado, mas fato que vocês viveram essa época de apetite, né? Então eu queria saber como que foi essa trajetória de vocês como tesoureiro, assim, tá naquela mesa, vendo o mercado acontecer, numa época onde os bancos tinham realmente esses mandatos. Olha, primeiro que era muito diferente, primeiro em termos de comunicação, tecnologia, né? Você não tinha notícia online logo um tempo atrás, você não tinha nem broadcast, não tinha Bloomberg. Tinha o Reuters, era um preço absurdo para a gente, banco local na época, né? Mas era normal você mandar buscar jornal no aeroporto, pra você ter o primeiro jornal mais rápido que chegar nas bancas, né? Era um mercado muito diferente, as posições proprietárias eram significativas e teve as suas lendas, né? Teve o Banco Garantia, mesmo Boa Vista, Icatu, o pessoal que fez muito dinheiro no mercado. E era uma época que muito profissional no mercado era escolhido por quem era indicado. Isso fez a Garantia ser um sucesso, e mesmo Itaú foi banco de engenheiros, né? Então, quando veio o plano cruzado, quem não sabia fazer conta morreu, né? Foi uma época que você mudou a qualificação do profissional. Porque antes do Selic a 14%, 40%, todo mundo ganhava dinheiro de um jeito ou de outro, né? E quando aconselharam tudo, vieram para 2%, o mercado que a gente chamava de open marketing deu uma sumida, né? Mas era um mercado que era tudo por telefone, então era blefe atrás do blefe. E você, normalmente, tinha que pedir spread, ou seja, como opera, sei lá, 90 dias pré, você tinha que abrir taxa para tomar e para dar. E tinha que ser um spread justo, né? Não podia ser lá, senão você ficava meio difamado no mercado. Era uma reciprocidade, né? Uma Se você voltar um spread justo, você fazia mais negócio com ele. Exatamente, é isso aí. Aí tinha os caras que faziam nesse negócio, eles ficavam meio à margem. Né? Aí o pessoal também não cotava mais esses caras, porque para abrir spread largo eu não vou nesse cara. E era um negócio muito não digo que é um jogo de pôquer, né? Mas, porra, era tudo no... Você tinha que tomar dinheiro, você tinha que, porra, às vezes enganar o cara. Tá? Uhum. E era um negócio, palavra era tudo. Você tinha até um negócio que chamava Comitê de Ética, né? Eu me lembro que aconteceu um caso interessante comigo. Um cara abriu um spread, não estava nem no... Já estava no Bradesco. Nem devia falar o nome do banco, mas vamos lá. Aí foi via caixinha, DNTNB. Aí eu abri o spread, o cara me perguntou que lote. Meu amigo, eu estava afim de sair da NTNB, mandei toda a carteira da B16 pro cara, no mesmo dia. E o cara honrou, né? Então era um negócio que, porra, não tinha essa. Você falou que lote, você tinha que honrar. Era um mercado muito mais animal e tinha muita sacanagem. Eu diria que as brincadeiras que tinha no mercado, se fosse hoje, 60% dos caras estavam presos. Ou processados por assédio moral, ou porque a batida era forte, né? Então é um mercado, hoje o mercado é 10 vezes mais técnico, muito melhor. Hoje você tem instrumentos para evitar roubos, você tinha muita sacanagem naquelas épocas, né? Então, eu acho que o mercado hoje está muito melhor. É claro que o mercado raiz era mais tenso, talvez, e era mais divertido, era muito divertido, né? Você sabia quando você ferrou o cara, às vezes o cara vinha te pedir pinico e tal, era muito diferente do que é hoje. Hoje é tudo eletrônico. Agora você está negociando com uma tela, né? Você não sabe quem está do outro lado ali. Eu me lembro, eu vou contar uma, que essa foi clássica. A gente, no BCN, bancos dos estivais, fica à vontade de falar, a gente dava dinheiro estadual. Aí teve uma época que o Ibrahim Eres parou de dar zerada automática. E o Selic flutuava a pacas.
E como a gente financiava estadual, a gente dava estadual mais plus. Quando o mercado subia muito CDI, você tinha CDI antes, a gente dava CDI e não financiava estadual. Ele caía, a gente tomava. Aí teve um dia que a gente tomou muito CDI porque estava muito barato para dar estadual no dia seguinte. Aí fomos lá para o Guarabara, era o bar do Predão ali da Babi, você lembra, né? Aí, pô, tava todo mundo lá e os caras tinham dado CDI pra gente, né? Aí chegou umas 2h30, que o mercado parava até as 2h30, o pessoal, vamos embora, que a gente tem que zerar. Eu falei, eu não vou, eu tô com caixa bem tranquilo, os caras tudo dado. Mas o CDI aquele dia explodiu, então era muito sacana, era um blefe atrás do blefe, né? E as operações em feriado? Em feriado, ele levava o cheque pro Rio, cobrava o vencimento, porque isso é importante falar, naquela época, hoje você só opera em reserva. Antigamente se operava em ADM, que virava reserva no dia seguinte, né? Que seria o Selic. Então você tinha os dois mercados, de ADM. Então quando era feriado, o nego levava cheque para compensar em outra praça, ou pedia para operação por prazo do vencimento do feriado, você não pagava no dia, pagava no dia seguinte. Ele é bem lembrado, doutor Moura. Então era muito diferente. Agora, vocês que foram tesoureiros durante muitos anos, né? E tem essa mudança que eu falei das tesourarias. No ponto de vista de vocês, hoje vocês do lado do balcão de gestão, né? O que muda para a dinâmica do mercado você ter essas tesourarias que agridem menos, que operam menos, que tem uma visão, um apetite de risco talvez mais baixo em termos de querer encarteirar ativos para longo prazo, etc. Porque hoje todos os bancos são listados, todo mundo tem resultado trimestral, o mercado se preocupa muito com o resultado trimestral, e aí, pô, o tesoureiro não pode ficar encarteirando qualquer coisa lá no balanço, porque no trimestre vai bater no resultado dele. Como é que fica essa dinâmica, vocês que ainda estão no jogo ali, né, observando essas dinâmicas do mercado? Eu acho que, só fazer um parênteses, você pode ter título que não bate no resultado. Você pode pôr no disponível para venda que só vai bater no patrimônio líquido. Ou pode pôr no hold maturity que não bate em lugar nenhum, só bate o accrual, né? Mas o que eu acho, que aí eu vou passar a bola para ele, que até porque eu estou falando muito já, é que o custo de capital para banco ficou muito caro. E se você pegar um banco grandão, por mais que ele faça posição proprietária, fazer uma gestão boa de LM é muito mais eficiente do que você dar fórmula proprietária. Além do capital ter ficado caro. Eu acho que isso faz com que você tenha menos pares em tesouraria operando. Mas, em compensação, a gente teve muito mais dinheiro que entrou no nosso mercado, tivemos muito mais fundos abertos que entrou no nosso mercado. Acho que só trocou de mão. E mudou o estilo operacional, realmente, mas só mudou de mão. Mas aí não, só para complementar, acho que está perfeito. O ponto é, em 2008, depois da crise dos bancos lá fora, isso mudou muito no mundo, né? Então a Basileia começou a olhar exatamente... Porque vamos lembrar, o que aconteceu ali foi o socorro do dinheiro público ali para os bancos, né? Então passou a ter uma questão de moral hazard ali, né? Sim. Então isso foi como uma onda para todos os... sei lá, para a maioria dos países ali, o Brasil não ficou fora disso. Até eu não acho que assim, os bancos operam bastante ainda, as proprietárias ainda têm posições relevantes, tem bancos grandes aqui que operam bastante ainda. A questão é que por conta desse maior custo de capital e também do processo aqui teve o mercado ficou bem mais competitivo, né? Então antes os bancos eram quase, sei lá... Jogava sozinho, né? Praticamente o mercado era dominado pelos bancos. E naquela época você já tinha os fundos de investimentos, mas os fundos de investimentos eram, a maioria deles, ligados a bancos. Então estava tudo ali. Então agora você tem, assim, o dinheiro principal agora está nos fundos. Os bancos também tem vários fundos grandes ali, mas agora o negócio ficou bem mais democratizado ali. Você tem muito mais fundos independentes ali, você tem agora os estrangeiros participando também, então foi isso, ficou um pouco mais equilibrado ali. Na verdade, que fundos foi banco, que quando os fundos de investimento começaram a crescer, quando você acabou com o overnight, com a compromissada diária, né? Isso. Aí os bancos montaram os fundos para transformar aquele overnight em fundo. E a primeira leva de gestoras independentes que nasceu no país,
tirando algumas exceções, a maior parte foi fundado por ex-tesoureiro. Né? Então as tesourarias basicamente migraram. Né? Uma das primeiras foi fundada pelo Ibrahim Ares. Ah, verdade. Que foi presidente do Banco Central, Linear, que era o fundo Tiger. Uhum. Que o fundo quebrou, né? Mas uma das primeiras foi um ex-presidente do Banco Central, né? Ibrahim Ares, que eu acho um cara extremamente inteligente. Né? E tem essa diferenciação, né? Porque antes vocês tinham, a grosso modo, um único cotista, né? Que era o próprio banco. Hoje vocês têm milhares de cotistas com cota diária ali na tela, né? Apitando todo dia e mostrando. Queria, começando com o Okumura, depois passar pro Alfredão. O que isso muda na sua dinâmica, assim, como gestor? Porque eu acho que talvez, aí você me conhece se eu estiver errado, muda um pouco a dinâmica em termos de o que você fazia numa tesouraria para o que você faz hoje numa gestora que tem cota diária e milhares de cotistas, né? Como fica essa relação? Não, muda muito, né? Muda bastante. Então, assim, a decisão, no final das contas, de quem vai continuar no fundo ou não, obviamente, é do cotista. Então, assim, na hora que você monta um fundo, você tem um fundo, só que você tem lá vários cotistas e não necessariamente a função, a otimização de cada cotista é a mesma do cotista ali, né? Então, por isso que agora você tem que olhar para outras dinâmicas, por exemplo, Sharpe. Eu não olhava tanto. Você olhava Sharpe lá no... Pô, honestamente, nem sabia o que era Sharpe quando eu estava na tesouraria, entendeu? Então... Porque para você o que importava no final do dia balanço trimestral. Era o resultado financeiro, não quando você ganha dinheiro para o banco. Mas tinha um comprometimento ali com o resultado trimestral ali que, você não podia fugir muito de lá. Tinha uma meta, né? Mas não tinha esse negócio de percentual, assim, era o dinheiro, né? O que importava era quando você ganhou dinheiro para o banco. Exatamente. E aí agora quando você migra para cá tem essas questões de alocação, de Sharpe, né? Exato, de drawdown. Eu não estou dizendo que não é importante, claro. É importante, entendeu? Mas às vezes você muda um pouco muda muito a sua função de reação, né? Então, isso foi um aprendizado pra gente. O começo foi bem difícil mesmo. De aprender a mudar para essa dinâmica. Você acha que quando você era tesoureiro, de certa forma, você conseguia carregar mais as posições, você aceitava mais calor? Sim, porque eu acho que assim, por isso que assim, depende muito do que é. O que é o conforto para mim talvez seja diferente do que é o conforto para você ou para outro investidor, né? Então, assim, às vezes, eu acho, se você olhar para o retorno absoluto, eu acho que mais emoção, mais volatilidade, você maximiza desde que você não quebre a banca, entendeu? Sim. Você maximiza teu retorno. Então, assim, por isso que a gente tem que saber qual é o mandato do fundo. O que eu quero dizer é assim, mesmo a questão de Sharpe, o Sharpe é um indicador importante, mas não é o melhor indicador. Ele é um indicador que te dá mais conforto para tomar menos susto ao longo do caminho, né? Então, sei lá, eu gosto de fazer algumas analogias com... assim, eu conheço mais o beisebol, mas tem uma analogia parecida com o futebol americano. No futebol americano, quando você faz como é que chama? Touchdown. Touchdown. O touchdown, eu ia falar try, mas no touchdown, o time que ataca tem uma opção, ou chutar ou tentar mais 2 pontos. O chute vale 1 ponto e outro 2 pontos. Geralmente eles vão para 1 ponto porque é mais seguro, porque te deixa mais confortável. Então, assim, no final das contas, é importante você estar confortável com a sua situação, mas não necessariamente o que você faz para ficar confortável maximiza teu retorno. No caso do beisebol, tem um negócio lá, eu estou falando de beisebol que eu joguei beisebol quando era moleque, entendeu? Tem um negócio ali que eles chamam de small ball, que é um jogo mais seguro. Então, no beisebol, sem me estender muito, cada inning você tem que eliminar três rebatedores ali e tal. Então, às vezes, o valor esperado, se você deixar eles rebaterem, geralmente é melhor.
Mas às vezes para alguém tentar fazer um pontinho lá, eles vão para uma jogada menor, que é uma jogada de toque. Em vez de você tentar bater o home run, você dá um toquezinho para empurrar uma carreira ali e tal. Então você se sente... Você fala assim, pô, a probabilidade disso acontecer é maior, só que, por outro lado, de repente eu estou perdendo um tremendo do upside que eu podia ter ali e tal. Então esse é o grande desafio que a gente tem ali hoje, eu acho. Perfeito. E você, Alfredão, achou que mudou? Eu acho que tem muita diferença, né? Uma principal quando você está numa tesouraria, você tem, além de toda a estrutura, foi desenhado um cenário e você é cobrado se esse cenário deu certo ou não, né? E o resultado que deu desse cenário. Então, e claro, é olhado muito mais o resultado que afeta o balanço trimestral do banco. Mas você não tem um taxímetro diário. Então, você tem a chance, você acha bom tomar juros, você toma um pouquinho hoje, amanhã, depois, não se preocupa muito. No fundo é diferente, você não pode errar muito o time. Mesmo que você esteja certo a longo prazo, a médio prazo, se você for antecipar muito e errar o time, você vai ter cota negativa e você vai ter saque. Então, escolher o momento de fazer a posição, você tem que ser muito mais preciso do que em tesouraria, né? E mesmo de sair. Outra coisa que eu acho que tem uma dificuldade grande é quando você está numa tesouraria, você vê fluxo da economia real, né? Você vê o exportador está louco para fechar a câmara de patamar, ou o importador quer sair, ou saída financeira, ou empresa querendo fazer hedge. Quando você está num fundo, você não vê a economia real. Né? Muito pouco você vê a economia real. Você pode ver lei do jornal, tal, mas você não está ali com cotações. Então, eu diria que ser gestor é muito mais difícil de ser tesoureiro. Você tem que ser mais exato no time, tem que ter disciplina no draw, né? Um negócio, a gente fez até um trabalho estatístico, qual o draw que te leva a saque, né? Porque a maioria do investidor fala que gosta de volatilidade, eu aceito a volatilidade, desde que não dê para trás, porque se der para trás, volatilidade para cima. Para cima, né? A volatilidade só pode ser para cima. Então é um negócio que a gente se preocupa muito, mas eu diria que eu era feliz sendo tesoureiro, não sabia. Não, eu adoro ser gestor, mas, porra, ali antes eu tinha, sei lá, meus pares, talvez o presidente do banco, né? De patrão, assim, modo de falar, que no final é acionista. Hoje eu tenho milhares de cotistas, né? Então muda muito o seu foco. E como bem ele falou, né, o Tomura, cotistas não são uniformes. Apesar de ele saber qual é a vol, cada um tem um estômago diferente, um perfil diferente, né?